Moçada, queridos, queridas, então nós vamos dar uma avançada nessa relação estabelecida entre Estado e economia brasileira, economia e Estado brasileiro, Estado e economia brasileira com a conjuntura internacional, com o que está acontecendo lá fora. Deixa eu fazer um resgate muito acelerado, muito rápido, que a gente aprofundou isso na aula passada, sobre o que representou o governo Vargas, a era Vargas. Tanto o primeiro governo, que vai de 30 a 45, quanto o segundo, que vai de 50 a 54, culminando no suicídio em agosto de 54. Pois bem, moçada, Vargas assume o Brasil num contexto de crise internacional, extrema crise do capital internacional. Vargas dá o golpe em outubro de 30, após perder uma eleição fraudulenta para Júlio Prestes em 1929, naquela relação do poder de São Paulo, que não respeita o acordo com Minas Gerais, a política do café com leite, e coloca para substituir o Washington Luiz, o homem em que governar era abrir estradas, o Júlio Prestes, que era um paulista também. Então, aquele revezamento não é respeitado. Mas vamos para a eleição e ganha. Vargas perdeu. Aí Vargas dá o golpe e assume um ano após 1929, portanto, um ano após a grande crise, a grande depressão, o Dow do capitalismo. Ferrou, meu bem, caiu tudo. Crise da Bolsa de Nova York, fechamento da Bolsa de Nova York e crise do café. Então, o mundo está ferrado e os brasileiros, a monocultura brasileira também. Até os anos 20, o Brasil era exclusivamente um país agrário e rural. Com Vargas, ele passa a ser também urbano e também, além de agrário, industrial. Vargas vai industrializar o Brasil, vai utilizar o capital nacional, porque o mundo está falido. Não esquece, o discurso de Vargas de exaltar um capitalismo nacionalista, um capitalismo autônomo, é um discurso que a gente tem que estabelecer as limitações dele. Eu não posso dizer que eu amo o capital internacional se não existe capital internacional para investir aqui. Eu não posso dizer que eu vou produzir para o mercado internacional se o mercado internacional não tem dinheiro para comprar feijão, para comprar café. Então, o Brasil é fruto de uma conjuntura internacional. O mundo faliu, o Brasil se aproveita dessa falência do capitalismo internacional e da nossa monocultura de commodity do café e também desenvolve a industrialização. Retomando, Vargas desenvolve um capitalismo nacionalista, um capitalismo autônomo, fruto do investimento do capital estatal, uma indústria restringida, ela não vai adiante porque tu tira dinheiro da agricultura para investir na indústria, isso tem uma limitação. Também o mercado consumidor que vai ter uma limitação de poder se endividar, de poder comprar, mas o capital é estatal, o mercado consumidor é estatal e uma indústria que vai produzir para substituir as importações. Então, aquilo que o Brasil importou das fábricas europeias, norte-americanas, enfim, as fábricas do chamado primeiro mundo, agora o Brasil vai começar gradativamente a produzir aqui dentro. Primeiro, uma indústria de bens de consumo não duráveis, tecidos, calçados, tímida, nos anos 30, e nos anos 40, a CSN e Companhia Vargas, indústria de base. Isso é Vargas. Vargas é o nome da industrialização brasileira. Quando chega a 54, foi o encerramento da outra aula, 1954, o capital internacional se recuperou, mas se recuperou bonito, sabe, saiu da buraqueira e alçou voo. E esse capital internacional que se recupera, eu vou narrar para vocês timidamente em seguida aqui no cantinho, é um capital que quer parceiros, que quer exportar o seu excedente. E para poder fazer isso, eu preciso de parceiros no terceiro mundo. O Brasil, como tinha uma infraestrutura econômica, o Brasil, como produzia combustíveis, lembra da Petrobras em 1953? O Brasil, como produzia aço, e aço é a base. A indústria, a siderurgia é uma indústria dinâmica, é a base para vários outros setores. Quem tem uma grande produção de aço, tem também uma grande produção de máquinas
Pode ter, pode ter. Uma grande produção de automóveis, uma grande produção de equipamento, o aço é a base de tudo. E o Brasil tem várias indústrias estatais, várias siderurgias criadas por vários. Os exemplos mais clássicos, 41 a CSN, 42 a Companhia Vale dos Doces, ambas privatizadas por FHC em 1997, no contexto neoliberalismo, mas o Brasil tem. Então vamos lá, que é o Brasil em 54. É um Brasil que enfrenta uma inflação assustadora, é o Brasil do capitalismo nacionalista. É um Brasil que é dono da sua vida. Se desenvolveu com recursos próprios para o mercado interno e não para o mercado externo. Eu não dependo deles. É diferente, vejam bem, dos tigres asiáticos, que nos anos 60, 70, vão se desenvolver fruto do investimento do capital externo, japonês, europeu e norte-americano, e vão produzir para o mercado externo. Qualquer crise planetária afeta diretamente esses países. Indonésia, Malásia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, esses cantinhos lá da Ásia. O Brasil não, cara. O Brasil desenvolveu-se com recursos próprios à mercê ou em função da crise mundial. Não existiu reserva de mercado que impedisse o Brasil desenvolver o seu parque industrial. Então, deixa eu retomar, tá? 54. O Brasil é um país com governo, com casos de corrupção, que não agrada a grande imprensa nacional e internacional, porque, apesar de tudo, Vargas tem projetos sociais, podemos questioná-los, mas Vargas, tanto é que até hoje tanta gente chama ele de pai dos pobres, e outros dizem mãe dos ricos, mas tinha projetos sociais. Aí a CLT era um populista, ele agradava no discurso, ele tinha um carisma muito grande. Como é que tu mexe num cara desse? Mas é um cara que tem um governo cheio de casos de corrupção, é um cara que tem um governo com alta taxa de inflação, é um cara que tem um governo que o mercado interno não consegue mais dar conta de... É um cara que tem problema, é um governo que tem problema de investimento, de capital para investir, mas Vargas sempre resistente no discurso nacionalista. Mesmo tendo em 41 negociado com os americanos a CSN e o Estado Novo e a participação na Segunda Guerra, mesmo com esses espasmos internacionalistas, Vargas tem um governo nacionalista. Não dá para tirar isso de qualquer enunciado de vestibular ou qualquer resposta de qualquer concurso público. Vargas é um governo nacionalista. Então, o crime da Rua Toneleiro, uma atrapalhada feita, um militar é morto numa rua do Rio de Janeiro, e tudo isso mina no governo Vargas, até que ele se mata. Lembra que a burguesia internacional, a burguesia brasileira, está sendo convidada pela burguesia internacional para participar desse novo capitalismo, dessa nova cena econômica mundial? Que nova cena é essa que excitou, que fez que a nossa burguesia rompesse o compromisso de aliança de classes com os trabalhadores e com o próprio governo? Fez que a elite brasileira desse as costas para Vargas e namorasse com as multinacionais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós começamos a falar do governo JK. A pergunta é, quem é JK? O que mudou de Vargas para a era JK? E qual a conjuntura internacional? JK é um classe média alta, é um bem nutrido estudante de medicina, portanto, um médico, e cursou a Universidade Federal de Minas Gerais. É um cara fruto do seu tempo, e é um cara que vai gerenciar o Brasil de acordo com a concepção dessa burguesia nacional que começa a namorar com a burguesia internacional. No período Vargas, não tinha burguesia internacional para me seduzir, porque a falência do capitalismo é uma realidade. Agora, o capitalismo se recuperou bonito. Recuperação do capitalismo internacional. E dizem que o capitalismo vive os seus anos dourados. Nunca sobrou tanto dinheiro
Nunca a coisa deu tão certa, nunca foi tão interessante ser liberal, ser burguês, ser capitalista. Como é que se deu essa recuperação? Quando termina a Segunda Guerra, a Europa é ruína. A Europa é escombro. A Europa virou um palco de guerra. Então, a economia europeia fracassou, mais uma vez. Lá na Primeira Guerra, em 29, e agora mais um momento de buraquinho. O que os capitalistas fazem para recuperar esse capitalismo? Bom, a criação da ONU, que não é só capitalista, ela é planetária, mas vai fiscalizar essa loucura toda de belicismo, vai normatizar. A criação do Plano Marshall, recursos americanos que vão investir no desenvolvimento da Europa. Os países fracassados com a Segunda Guerra serão financiados por recursos coordenados, administrados pelos americanos. Importante saber que não existe capitalismo sem mercado consumidor. Eles aprenderam isso em 29. E se não existe capitalismo sem mercado consumidor, de nada adianta a economia americana crescer muito se eu não tiver para quem vender e de quem comprar aquilo que eu preciso. Então, quantos americanos ajudam a Europa? Com Plano Marshall, dinheiro que vai para lá. Mas são empresas americanas que vão estar reconstruindo o continente europeu. É empréstimo que eles vão cobrar juros significativos. Interessa para os Estados Unidos, interessa para os países europeus, pela ordem. Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda recebem recursos para se reconstruir. O Plano Colombo ele visa recuperar, eu digo que ele é primo irmão do Plano Marshall. O Plano Colombo ele é assinado na capital do Sri Lanka, antigo Ceilão, que o nome é Colombo. E esse plano visa recuperar o continente asiático. Aqueles países da Ásia que no início da Guerra Fria, aqui está iniciando a Guerra Fria, não posso optam pelo modelo socialista, ou são obrigados a optar, entre eles o Japão, será financiado devidamente. O sistema Bretton Woods, que é um sistema financeiro, vai criar o Banco Mundial, o BID, Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o FMI, eu vou emprestar dinheiro para os países necessitados, e o próprio GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o antecessor da OMC, criado em 44, o Banco Mundial, Bretton Woods 44, FMI 44, o GATT 47. Eu vou padronizar a cotação dos commodities pelo dólar americano. Os americanos crescem na parada, mas levam os capitalistas juntos. E o bloco ocidental se recupera. Quando há esse processo de recuperação, começa o interesse de exportar esse dinheiro que sobra, esse papel que sobra, essa grana que eu tenho para investir. Então, essa recuperação do capitalismo internacional, que culmina nos anos dourados do capitalismo, possibilita a exportação do capital dos países centrais para os países periféricos. É nesse momento que a burguesia brasileira fica alvoroçada com a proposta de uma sociedade feita com os países desenvolvidos. De que forma eles vão exportar esse capital, esse dinheiro? Através de indústrias, parques fabris inteiros, nós chamaremos em seguida de multinacionais. Eu não anotei aqui. Não. As multinacionais, mas também de empréstimos a juros insignificantes. Por que empréstimos a juros baixos? Vamos pensar o seguinte. Quando há dinheiro sobrando no mercado, quando tudo deu certo, esse dinheiro ele vai ter um valor menor. Qualquer produto que tu despeje em grande quantidade no mercado, o valor dele tende, a não ser que surja um cartel, mas é outro papo, tá? Estou falando dentro da teoria tosca do liberalismo. Toda vez que eu tiver muita oferta
e pouca procura por aquele produto, o valor do produto vai cair. Se eu tenho muito dinheiro no mercado, todo mundo quer emprestar dinheiro, a taxa de juros é baixa. Então, o Brasil vai buscar dinheiro, Brasil, entre outros países, vão buscar dinheiro e vão receber indústrias. Aliás, essas indústrias que vêm para cá, indústria de bens de consumo, aqui, de bens de consumo, deixa eu sair da frente, de bens de consumo duráveis, as multinacionais serão da indústria automobilística, serão da indústria de eletrodomésticos. Esses produtos que aqui entram, essas indústrias, entram porque o Estado não vai cobrar impostos, o Estado vai facilitar, o Estado vai emprestar dinheiro para esses caras, a juros também baixos. O Estado vai ter toda uma estrutura com BNDES, vai facilitar essas empresas que se instalarem. O Estado não vai cobrar energia, o Estado não vai cobrar pela telecomunicação, e mais. JK consegue, olha que loucura isso aqui, cara. Consegue aprovar uma lei no Congresso Nacional que diz que qualquer montadora, qualquer indústria externa, qualquer multinacional que entrar aqui, não pode ter uma similar no país. Observem a seguinte curiosidade. O Brasil é um país que produz aviões de qualidade. No entanto, o Brasil não tem uma montadora de veículos com seu nome nacional. E por que não tem? Porque não podia. É uma condição para a multinacional estrangeira, da multinacional, essa transnacional entrar aqui e montar sua fábrica, na região, por exemplo, do ABC Paulista, que o brasileiro não concorra com ela, que não permita que tenha uma indústria nacional que produza a mesma coisa. São facilidades dadas para a entrada dessas indústrias, dessas fábricas. Legal? Então, o que eu estou te dizendo? Que é uma política nacionalista, mas também internacionalista. Sabe como é que o senhor Fernando Henrique Cardoso vai chamar isso? De capitalismo associado dependente. Eu não sou mais dependente do capital estatal. Eu ainda continuo substituindo a importação, é verdade. O mercado é principalmente o mercado nacional, alguma coisa lá de fora, mas o investimento não é mais do Estado, é também do grande capital internacional. A gente diz que essa transferência das fábricas do primeiro mundo para cá permite o surgimento dos NIPs. O que são NIPs? São os novos países industrializados ou novos centros industrializados. Nesse contexto vai surgir Brasil, o México, a África do Sul, o Egito, mas também a Índia, futuramente a China, com sua particularidade, mas os tigres asiáticos. Eu estou falando de vários países que até então eram agrícolas, que tinham industrializações nacionais e agora começam a participar da política internacional, recebendo fábricas e dinheiro barato. Então, a conjuntura mudou. Vargas, do capital internacional, estava falido. Em JK, o capital internacional se recuperou e quer parcerias, aos moldes deles, obviamente. JK será o gerente colocado no poder a partir de 56 por uma elite brasileira, por uma burguesia nacional que abandona o projeto nacionalista, tem lá suas razões, e visa pensar no projeto internacional. Beleza? Vargas, nacionalismo, JK, embora o nome seja o nacional desenvolvimentismo, é fruto do investimento do capital externo. 50 anos em 5 é o slogan do governo JK, e não duvido que algumas áreas tenha crescido isso. Uma política desenvolvimentista, é necessário pensar nisso. Ele cria o famoso plano de metas, é o plano do governo JK. É um plano de investimento em infraestrutura. O plano de metas prioriza energia. Obviamente, eu só vou atrair empresas multinacionais para cá se eu tiver infraestrutura econômica, condições de transporte, energia, telecomunicações,
mão de obra qualificada, por isso a educação. Então, o plano de metas está centrado em energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Ele constrói Brasília. Para isso, tem uma empresa chamada NovaCap, uma empresa estatal que vai capturar recursos e vai coordenar a construção da nova capital. Se Brasília está localizada no centro do país, centro geográfico próximo disso, está no centro-oeste brasileiro, eu tenho que ligar Brasília a vários cantos do país e eu crio as rodovias radiais. Empresas como Andrade Gutierrez serão chamadas para dentro do Estado. Andrade Gutierrez eram engenheiros, formaram na Universidade Federal de Minas Gerais, na mesma época que JK estudou lá. Amiguinho de boteco, de mesa e tal, também de barzinho, de jantares, vem para cá e constrói essas rodovias. Começa já essas licitações que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Cria política rodoviarista, afinal de contas, eu estou chamando multinacionais automobilísticas, mas, ao mesmo tempo que cria a política rodoviarista, cria entre 56 e 57 a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, em que o Estado brasileiro encampa 80% das ferrovias, das locomotivas, dos vagões do país. Ele diz que ele vai modernizar, que ele vai padronizar, que ele vai unificar bitolas, medidas, trilhos. Na prática, isso não acontece. E o transporte rodoviário começa a crescer cada vez mais, e o Brasil vira hoje um país em que 63% das cargas são transportadas em estrada de rodagem, e não sobre trilhos, o que encarece o produto e aumenta a nossa inflação. Então, agora, a grande dinâmica disso tudo, cara, a grande pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: mas, professor, como é que a burguesia nacional aceita a concorrência de uma burguesia que vem lá de fora, mais qualificada, com mais experiência em parques fabris? Ela aceita porque é criado esse grande oligopólio, um capitalismo oligopolista, que nós chamamos de tripé econômico. Sem entender esse tripé econômico, nós não entendemos o governo JK e sequer o golpe de 1964, ou a crise do pré-golpe do governo Jango em 62, que é a próxima aula. Pois esse tripé econômico é construído da seguinte maneira: a burguesia nacional, seus políticos e seus representantes internacionais percebem que tem três grandes setores da economia. Primeiro setor, o capital estatal, as empresas estatais criadas aqui por Vargas, entre elas a produção de aço, combustíveis, energia. O Estado está se encarregando disso cada vez mais. Então, hidrelétrica, vai construir Furnas em 56, cara. A grande ideia daquele Furnas é 56. Vargas tenta criar em 54, a Eletrobras não conseguiu, será criada em 62, mas o Estado se encarrega disso. O Estado tem que vender isso. Pois bem, então o capital estatal ficará encarregado de infraestrutura. Olha que genial isso aqui. Bem, a nossa burguesia não pode produzir automóveis, lembra do acordo? Mas ela pode produzir peças para esse automóvel. Então, os insumos utilizados pelo capital externo, pelas suas multinacionais, pelas indústrias de bens de consumo duráveis, na montagem do veículo, de um eletrodoméstico, por exemplo, o para-brisa, o pneu, a roda, o parafuso, o radinho que vai no carrinho, no Fuca, vendido lá, na Kombi, na DKV, por exemplo, a antena do carro, tudo isso a burguesia nacional produz para ser montado nessas multinacionais. Então, o capital externo, as multinacionais, a burguesia internacional se encarrega de produzir bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis, eletrônicos e outros. O capital estatal vai fornecer o aço, a energia, os combustíveis, e a questão tributária. O capital estatal entra com essa contribuição. E a burguesia nacional, que abandonou o projeto nacionalista de Vargas, e agora quer se alçar numa associação
com capital externo, capitalismo internacionalista também, fica produzindo insumo. Todos ganham. O famoso tripé econômico. Quanto mais indústria estrangeira entrar aqui, quanto mais multinacional entrar aqui, mais pneu a burguesia nacional produz. Mais roda, mais parafuso, mais antena, mais fusível, mais válvula, mais fiozinho para montar um equipamento eletrônico. Está claro? Está claro. E quanto mais essas indústrias prosperarem, mais o Estado fornece aço, energia e combustível. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Deu certo, o Brasil cresceu muito. Tanto que tu não chama Vargas de desenvolvimentista. E Vargas tirou a indústria brasileira do zero. Tu chama JK de desenvolvimentista, já pegou uma base. Vargas construiu tudo isso aqui, e aqui não é defesa, tá, moçada? Do nada. Contra a vontade de muitos. JK pegou o mundo nos querendo. Essa associação estabelecida. Tanto que, em 1958, recebe a alcunha de o ano que não deveria terminar. Olha esse livro aqui. 1968, o ano que não deveria terminar. Então, o cara diz que o Brasil, em 58, o Brasil viveu o seu grande ano. Seu grande ano. O ano do glamour. O ano em que nós descobrimos que nós não éramos uma vira-lata entre as nações e viramos os caras. Eu vou dar 3 acontecimentos de 58 para a gente poder... O cara está dizendo. Pela primeira vez, o Brasil tem uma música genuinamente nacional. Não é o samba. O samba tem raízes africanas. É um outro papo. Não é o jazz. Mas eu vou pegar o samba e o jazz e vou criar uma simbiose e vou tirar a bossa nova. João Gilberto gravou Chega de Saudade em 58. Uma música da classe média, tanto que chamam também JK de presidente bossa nova. Chega de saudade, a realidade. Então, surgiu a bossa nova. Em 1958, o Brasil tem pela primeira vez um automóvel montado aqui, com mais de 50% das peças fabricadas aqui dentro. O tal de DKV, da francesa. Em 1958, após o fracasso do Maracanã, em que o Brasil perdeu em 50 a Copa do Mundo para o Uruguai por 2-1, após estar vencendo, 203 mil pessoas choraram a desgraça do Brasil, que não dava certo, o Brasil que perdeu para o Uruguai, pois os brasileiros, Pelé, Didi, Zagallo, Garrincha, vão até a Suécia e ganham dos gringos a final por 5-2. O Brasil é campeão mundial de futebol. Percebe a euforia que se vive em 58? Percebe que nós crescemos, nós nos desenvolvemos? Claro, né? Eu me tornei um dependente do capital externo. Quando ele fizer água, eu estou ferrado. Eu pedi dinheiro emprestado, a hora que ele quiser que eu pague isso ao juro, que ele resolver me cobrar, eu vou ter que pagar. E a hora que ele quiser levar a fábrica que ele montou aqui, a multinacional, ele vai levar embora. Mas se eu pegar o carimbar 58, o que está acontecendo? É o ano que não deveria terminar. Por outro lado, olha que loucura. 10 anos depois, 1968, o ano do AI-5, o ano do golpe dentro do golpe, o ano que não terminou. Zuenir Ventura. Esse senhor aqui, chamado Joaquim Ferreira dos Santos, escreve o ano que não terminou. Esse outro senhor aqui, em 1968, Zuenir Ventura, grande jornalista centro do país, escreve o ano que não terminou, o ano que não acabou. 10 anos depois, nós vamos sofrer consequência dessa aliança internacional da maneira que foi. Tu está criticando o Soro? Não. Eu estou tentando estabelecer analogia e não estudar nada de forma estanque. Beleza? Então fica JK, Nacional Desenvolvimentismo, 50 anos e 5, Política Desenvolvimentista,
plano de metas, entrada das multinacionais, criação do tripé econômico, e essa transferência das indústrias é também uma desindustrialização que inicia nos países centrais. França, Inglaterra, Alemanha, seguida, Estados Unidos, o Japão futuramente. Períodos dos anos dourados do capitalismo. Próxima aula, governo Jango. Governo Jango substitui JK. Então, vejo que a nossa burguesia achou o gerente ideal. O cara que pensava como ele. Não é JK que vai implementar um projeto, a nossa burguesia vai atrás, é um projeto de classes. Abandonar o projeto nacionalista e voltar-se para a parceria com os gringos. Tem um amigão meu que diz assim, mas será que os caras não... O brasileiro diz assim, eu não quero mais ser dono de nada, eu quero ser gerente de vocês. Eu quero ser zelador da tua fábrica. Eu quero. E olha como é que eles faziam para disfarçar tudo isso. A Volkswagen era a Volkswagen do Brasil. A Ford era a Ford do Brasil. O primeiro nome remete a um projeto internacional que sabe muito bem o que é. O segundo nome, ao local, chegando ao ponto de ser a Ford Ipiranga, a Ford Camaçari, a Ford Gravataí, o segundo nome ou o terceiro nome, então, a Ford do Brasil, Camaçari, a Ford do Brasil, Ipiranga, é um nome regional. O dinheiro vem lá de fora, diz Paul Singer, um grande economista. Aqui dentro a gente dá o caráter que bem entender. São formas de perceber essa transição brasileira de um capitalismo fechado, nacionalista, para o capital internacional. Valeu? Depois vem Jânio Quadros, tem como vice João Goulart, que governa por 6, 7 meses, renuncia, e veio uma tentativa de governo nacionalista de João Goulart, que é a próxima aula, o 6º encontro do nosso curso de Estado e Economia Brasileira. Valeu, queridos. Estamos juntos sempre. Até a próxima aula. Valeu.